Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Paulinha aqui para darmos continuidade ao nosso propósito. Tô tendo uma semana um pouquinho mais atípica, com alguns compromissos, então não tô conseguindo gravar os nossos propósitos segunda, quarta e sexta, né? Como é o nosso combinado. Mas hoje já é quarta, eu tô gravando aqui, pretendo gravar quarta, quinta e sexta, se Deus quiser e me ajudar. Amém? Mas o importante é a gente estar com o coração aqui nesse momento que a gente está tendo juntas. Espero que vocês estejam sendo abençoados por esse propósito, amém? A gente vai compartilhar hoje Provérbios 31, no verso 23. Eu vou ler aqui com vocês, a gente vai falar sobre um tema muito interessante hoje, tá? O título desse estudo é Pela Honra de Meu Marido, ok? Vamos falar sobre honrar o nosso esposo. Tá escrito assim, ó, Provérbios 31, 23. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde se assenta com as demais autoridades. Então tá falando aqui de um marido que ele é respeitado. Por que tá dizendo aqui nas portas da cidade, né? Em versões mais tradicionais vai estar dizendo nos portões da cidade. Porque os portões da cidade era onde decisões importantes eram tomadas, era onde os homens importantes se reuniam. Então, toda vez que tinha uma decisão importante, uma situação a ser julgada, reunia-se com as principais autoridades nos portões e ali era decidido. Então, quando fala de uma esposa cujo marido é honrado, a gente está falando de uma esposa que tem um procedimento específico. Vamos ver um pouco mais sobre isso? O comportamento e o procedimento da esposa traz honra e respeito para o seu esposo. Isso significa que a forma como essa esposa trata esse marido, a forma como essa esposa conduz a sua casa, como essa esposa organiza a sua vida, cuida de seu casamento, a forma como ela se relaciona no seu casamento, é uma forma que traz honra a este marido. As atitudes dessa esposa para com o marido dentro do casamento, na sua família, são atitudes que em alguns momentos são expressivas, né, na sociedade e as pessoas veem isso. E esse marido, ele é honrado. Isso significa que ele é estimado, admirado. Porque reconhece-se ali um homem que é respeitado, um homem que é digno, que exerce a sua autoridade, que é um homem, um chefe de família, cuja esposa o valoriza, o admira, o respeita. E aqui a gente vai entrar num tema muito importante, que é a questão do respeito, né? O apóstolo Paulo ensina, né, nas cartas, né, ali nos evangelhos, nas cartas do Novo Testamento, né, depois dos evangelhos, que a mulher deve amar o marido. O marido deve amar a mulher e a mulher deve respeitar o seu marido. Por quê? O respeito é tudo na vida do homem. É como eu falei, acho que nos primeiros vídeos sobre esse propósito. Se um homem não é respeitado na casa dele, dificilmente ele vai ser respeitado fora. Claro que acontece, né? Homens que reclamam, poxa, eu sou mais respeitado no trabalho do que na minha própria casa. Pessoas estranhas me respeitam mais do que os da minha própria família. Isso pode acontecer também. Mas em relação à autoestima desse homem, se ele não é respeitado na casa dele, dificilmente ele vai ter uma autoconfiança para acreditar que vai ser respeitado fora. Então, o Senhor pede de nós, mulheres, que a gente seja submissa, que a gente respeite o nosso marido. Então, aqui é importante deixar claro o seguinte: a gente não tá falando aqui de um marido abusador, né? Em qualquer esfera, qualquer categoria. A gente não tá falando aqui de um bárbaro, tá? A gente também não tá falando de um príncipe do cavalo branco, porque isso não existe. A gente tá falando aqui de um homem que, né, a priori, temente a Deus, serve a Deus, faz o melhor que pode, ok? Não é perfeito, está sendo transformado como eu e você. Nós devemos respeitar esse homem que nós escolhemos para ser o nosso marido. Talvez você esteja casada com um marido que não é crente, né? Ele não é crente ainda. Então você escolheu ele para casar, você viu virtudes nele,
Acreditamos que você viu virtudes nele, as quais você olhou e considerou, poxa, eu gostaria de passar a minha vida ao lado dessa pessoa. Então, ele tem virtudes que você admira, né? Ou já teve, né? Caso algo tenha mudado drasticamente no meio do caminho. Então, sempre vai haver, né? Tirando essas exceções, né? De um marido abusador, lógico. Tirando essa exceção, a gente sempre vai ter algo que possa admirar no nosso esposo, tá? Mesmo que o nosso esposo não seja um crente ainda. E que ele seja confrontado, que ele seja ensinado, ministrado pelo nosso procedimento. Pelo testemunho que você dá como cristão. Então, a questão do respeito é muito importante. Deus deu uma missão para o homem, amar a mulher, dar a vida por ela. E a missão da mulher em relação ao homem é respeitar o seu marido, é estar debaixo dessa missão. Submissão é estar debaixo dessa missão. É por isso que, para quem não é casado ainda, é muito importante que você admire essa pessoa que você está pretendendo se casar. Ou que você ainda que vai encontrar ainda uma pessoa, que você busque no momento que estiver conhecendo essa pessoa, você vê, eu admiro essa pessoa me passa segurança, essa pessoa expressa uma liderança firme, porém gentil, amorosa, essa pessoa tem a minha admiração, porque isso vai ser muito vital no casamento. Muito vital. É coisa terrível quando uma mulher perde uma admiração pelo seu esposo. Então é muito, muito triste quando isso acontece. Claro que muitas e muitas coisas podem acontecer, né? Ninguém está livre de cair. Ninguém está livre de escorregar, de cometer um erro, de cometer um pecado, tanto a mulher quanto o homem. Mas, não acontecendo isso, é o que nós esperamos. Que o marido é o que é ensinado na palavra, né? Por isso esperamos o que é ensinado na palavra. Que o marido dê a vida pela esposa e a esposa respeite seu marido. Então, existem atitudes que a mulher pode tomar, feitas essas ressalvas, né? Tem atitudes que a mulher pode ter, comportamentos que ela pode ter, que vão desrespeitar esse marido, que vão desonrar esse marido. E você vai estar trazendo vergonha para ele e vergonha para sua casa. Hoje em dia, vê-se muito, né? Que não se fazem também mais homens como antigamente. Não se educaram homens como se educava antigamente. Tem mais homens não tão homens com H maiúsculo do que antigamente, né? A gente vê hoje homens já com certa idade, que era para ser um homem maduro, mas que ainda é menino, que não se posiciona profissionalmente, que não se posiciona em relação a ter uma família, né? Que ainda depende de pai e mãe. É isso que eu quero dizer, como não se fazem mais homens como antigamente, né? Não se educam como antigamente. Então, fica um pouco mais difícil você falar, poxa, acho que eu casei com um garotão, Paulinha, tá difícil, como é que eu vou admirar esse homem? Então, minha amada, vai formar esse homem através da oração. Mas, não sendo esse o seu caso, né, tendo você se casado com alguém que você admirava, com alguém que era comprometido com Deus, tenha o cuidado de que você não tome como mulher atitudes que tragam vergonha para o seu relacionamento, que tragam desonra para ele, que façam ele se sentir desrespeitado. Algumas atitudes que desonram o nosso marido. Eu anotei algumas coisas aqui, são coisas muito simples, tá? Querer falar mais alto que ele. Às vezes vocês estão conversando, você quer subir o tom, você quer falar mais alto. Eu sou a favor do diálogo. Eu entendo claramente que Deus ama o diálogo. Agora, não há necessidade nenhuma das duas partes querer falar mais alto que a outra, tá? Vale pros dois aqui. Mas é muito feio quando você vê, às vezes, o homem tentando pacificar e a mulher tá querendo gritar mais alto, quer fazer barraco, quer fazer estardalhaço, quer gritar, quer falar palavras que ofendem. Isso tudo não agrada a Deus. Responder na frente dele, às vezes você tá num lugar e chega alguém e fala, vamos para tal lugar, né? Uma mudança de planos é proposta. Você vira, vamos sim. Você nem consultou ele para perguntar se ele tá afim de ir ou se ele tava pensando já em ir para casa. Às vezes coloca o marido numa saia justa e o problema vai ser descascado só quando os dois chegarem em casa. Às vezes perde um dia, perde um fim de semana por causa de um posicionamento errado. É muito importante que a gente sempre converse, né? Vamos sair, poxa, olha, a gente tá indo cumprir um compromisso e a gente vai voltar para casa. Então, se alguém chamar para outro lugar, a gente não vai. É importante que isso fique acordado, né?
antes da saída, ou surgiu uma situação, consulta você e seu esposo. Claro, você gostaria de ir? Amado, eu queria tanto ir. Sabe que tem como? O que você acha? Dá pra gente ir? Vamos fazer isso? O que você acha? Fulano chamou pra fazer tal coisa. Mas consulte, ele não saia respondendo à frente, tomando decisão, tomando partido, passando na frente dele. Isso é muito feio, muito feio. Passar por cima da palavra dele, às vezes ele disse uma coisa e você vai e faz contra aquilo que ele tinha pedido para você fazer. Isso é muito sério, isso é muito grave, isso é um desrespeito muito grande. Ficar pressionando para que tome uma decisão. Eu sei, amados, eu sei que às vezes a gente já viu o negócio todo desenhado, eles estão no meio do caminho ainda. Mas a gente tem que ter paciência, não é assim que a gente vai alcançar a nossa vitória. Se você já viu alguma coisa que seu esposo não viu, ore a Deus, para que Deus abra os olhos dele. E que bom seria se todos os casais sempre estivessem buscando um acordo, né? Sabemos que tem casais que sempre tem um ou outro que precisa ceder de cara porque é difícil conversar, é difícil levar, são casamentos difíceis. Para você que talvez tenha um casamento difícil, continue orando ao Senhor para quebrantar o coração desse homem. Pede a Ele graça para você, para que você possa suportar em amor as coisas que você precisa ceder, que Ele possa te honrar rapidamente, para que essa situação possa mudar. Mas a gente sabe que mesmo num casamento onde o diálogo é presente, aonde vocês sempre buscam um agradar ao outro, sempre vai ter um momento, sempre vão ter situações que vão exigir um maior peso de decisão. E esse maior peso tem que estar com o nosso esposo. É claro que Deus usa muita gente para poder alertar eles, né? Usa muito mesmo, que os nossos maridos tenham um coração inclinado a gente. Que você seja uma mulher de Deus que tenha o crédito do seu marido. Para que quando você falar, olha, amado, não vai por aí não que vai dar ruim. Ele poder ouvir. Então se posicione você como uma mulher de Deus para que você tenha crédito com ele. Quando ele estiver indo por um caminho, você fala assim, não vai não, isso vai dar ruim, já tô vendo tudo. E ele vai te ouvir, ele vai ser atencioso com o seu parecer. Agora, se você for uma mulher que não se posiciona em Deus, que não é cheia do Espírito Santo, que não é cheia da palavra de Deus, ele pode discordar de você, porque isso é humanamente possível, e você não vai conseguir ajudar ele, e os dois vão pagar o pato no final, né? Que é o que acontece. No casamento, se tá tudo bem nós dois. Se tá tudo ruim nós dois juntos. Então vamos caminhar para que as coisas caminhem bem. Então, pressionar o esposo a uma decisão é algo perigoso. Seja paciente, persevere em oração. Não fica criando tumulto, trazendo DR toda hora, né? Discutindo relacionamento toda hora. Isso é desgastante. Os homens não são tão subjetivos quanto a gente. Eles são mais... Eles não gostam muito de ficar falando deles mesmos. Às vezes eu faço uma pergunta difícil pro meu marido. Ele fica assim, ai, que pergunta difícil. Eu não sou assim, não. Me pergunta uma coisa mais prática. Eu não sou muito assim. As mulheres são mais reflexivas, subjetivas, pensa mil e um caminhos. O homem não, gente. O homem quer achar a solução. Ele olha um caminho, olha dois, olha três e resolve, vai por aquele. Então, às vezes a gente fica ali enchendo a paciência do esposo, desgastando a relação, pressionando uma decisão. Não faça isso. O peso da decisão maior, que seja acordado entre os dois, que os dois possam ceder, mas o peso final vai ter que ser do seu esposo. E se ele tiver decidido uma coisa que você alertou, mas ele tá decidido, minha amada, você vai ter que ir junto com ele. Claro, né, gente? A gente não tá falando aqui, por exemplo, seu esposo vai cometer um pecado, você vai junto com ele? Lógico que não, né? Ele não tá arrumando um problema com Deus, ele não tá colocando vocês em perigo de vida. Então, acolha a decisão do seu marido e entregue pro Senhor. Talvez lá na frente ele vai estar certo. Como lá na frente ele pode quebrar a cara e não seja você aquela que vai dizer, eu te avisei. Você pode até falar assim, amado, quando a gente conversou é porque eu tava vendo isso acontecer. Entende? Você me entende agora? Ele já vai estar quebrado o suficiente para falar assim, eu entendo. Agora não chega, se ele quebrar a cara lá na frente, vocês dois juntos, você pagando pato também, não seja você aquela que vai chegar e vai falar assim, eu te avisei. Se você tivesse me ouvido, isso não tinha acontecido. Você já está arrebentado porque errou. Ele vai ficar pior ainda. E você também, né? Porque conforme o homem tá, ele tá levando a casa. E se ele tiver mal, a casa vai mal também. Então é muito importante que a gente seja sábia.
Um dos lados sempre vai ter que ceder. Cada hora um cede um pouquinho para o bem de todos, certo? Então, tem uma decisão importante, vocês estão orando, vocês estão conversando, no final a decisão é importante que seja dele. Dê o seu parecer, sabe? Mas aceite a decisão dele e ore a Deus. Fala, Senhor, ele tá indo, ele tá errado. Ajuda ele, livra a gente, tem misericórdia. Deus é poderoso para intervir. Amém? Nem que seja no 45 do segundo tempo. Mas não fique pressionando o seu esposo. Não seja você aquela que é pressão na vida dele. Você tem que ser alívio na vida dele, refúgio na vida dele, refrigério na vida dele. Amém? Outra coisa que é desrespeitoso, falar mal dele com outras pessoas. Nunca faça isso, amado. Nunca faça isso. Ah, meu marido isso, ah, meu marido aquilo. Nunca faça isso. O problema dele resolve com ele. Nunca fale disso com ninguém. Porque você não deve expor as fraquezas do seu marido, as dificuldades dele, os erros deles, as falhas deles. E mulher é muito para isso. Mulher é muito dada a isso. Ela vai desabafar, desabafa que não deve. É claro, gente, tem situações, né? Eu tô aqui falando de uma forma geral. Mas, fora situações críticas, não leve falhas do seu marido para fora. Deixa entre você e Deus. Busque conselho com os seus pastores, mas não com terceiros, não em roda de amigo, não em salão, não em passeio com a família. Vai, mete o pau dele com a mãe, reclama dele com a mãe dele. Meu Deus, não faz isso não, meu filho. A mãe dele ama ele. Não faz isso não. Ora a Deus, fica com Jesus, conversa com seu pastor, com sua liderança, com a irmã mais velha da igreja, idônea, sábia, confiável, não aquela idônea, né? Aquela idônea mesmo, bíblica, mulher de Deus, para te ajudar, te orientar, te dar bom conselho, amém? Outra coisa, o respeito é tudo para um homem. O respeito é tudo para ele. Às vezes vai ter coisas bobas, que para ele é uma falta de respeito. Se você é casada, você vai precisar aprender a achar essas coisas que são coisas bobas, mas que ele encara como uma falta de respeito. Eu sei, é difícil, mas com o tempo você vai descobrir. Então é importante que você sempre pergunte, seu marido ficou diferente, você se sentiu desrespeitado por isso? Constantemente eu pergunto a Giliane, Giliane, você acha que eu te respeito? Ele fala sim, graças a Deus, até agora. Mas teve uma situação que aconteceu uma coisa, eu não esperei ele para um determinado... almoçar aqui em casa. Ele demorou um pouco mais, eu não esperei ele pra gente almoçar. Ele ficou triste, mas ficou triste demais. Poxa, eu vim correndo, vocês não me esperaram. Eu falei, mas o que foi? Foi algo tão simples. Mas ele ficou triste com aquilo, ele ficou aborrecido com aquilo. Então é importante ter esse diálogo. O que eu fiz? Pedir desculpa, pedir perdão e vou me policiar para não errar mais naquilo. Então é importante a gente conhecer o nosso esposo. Tem coisa que pro João não tem diferença, mas tem coisa que pro seu tem diferença. Então o seu compromisso é com o seu maridinho. Então assim você deve fazer. Amém, amada? Oi, filho. Só um minutinho, gente. Fala. Mamãe. Oi, fala com a mamãe. Tá do lado do lanche? Daqui a pouco a mamãe vai te dar. Você espera a mamãe um Que minutinho? horas que eu posso comer? Daqui a mãe? 10 minutinhos, tá bom? Tá bom, mamãe. Mamãe já vai. Beijo. Fecha a Tá. portinha pra mamãe. Então, gente, desculpa, tá? Conheça o seu esposo, amém, amada? Conheça ele, conheça o que aborrece ele, para que você evite, amém? Encerrando aqui já, tá, gente? A admiração é importante. Você vai escolher um cônjuge? Vê se você admira ele. Você que já é casada há muito tempo, eu tenho já mais de 10 anos de casada, eu tenho 12 anos de casada. A rotina vai acontecendo, o desgaste vai chegando, mas é sempre importante a gente viabilizar meios de resgatar a nossa admiração pelo nosso cônjuge. Então falar sobre isso ajuda. Tirar um dia só para vocês dois ajuda. Dizer para ele que você o admira, que você reconhece o esforço dele em determinada área, ajuda. Ah, mas eu queria tanto que ele mudasse naquilo. Louva a Deus pelo que ele já tem de bom e o demais vai sendo acrescentado. Como a mulher faz para seu marido ser honrado, né? Eu falei aqui o que desonra o marido, agora o que honra o marido. Citei algumas coisas aqui, mas Deus vai te guiar também dentro do seu casamento para aquilo que honra o seu esposo. Eu coloquei aqui
Considera o que ele fala. Se o marido abriu a boca, para e ouve o que ele está falando. Para de fazer o que você está fazendo e ouve o que ele está falando. Considera o que ele está falando. O meu marido é um marido de pouquíssimas palavras, mas quando ele fala, olha, é batata. Então preste atenção quando ele fala. Respeite as decisões dele. Respeite as decisões, mesmo quando você estiver em desacordo. Respeite as decisões dele. Minha amada, Deus sabe o que está fazendo. Deus está no controle. Se o seu marido tomou uma decisão, você falou assim, meu Deus, vai dar tudo por água abaixo. Deus está no controle acima do seu marido. Então confie no Senhor. Outra coisa, ore por ele. Gente, isso honra o marido demais. Que o seu marido saiba que ele tem uma intercessora na casa dele. Fala pra ele, eu tenho orado por você, meu bem. Você tem algum pedido de oração? Eu faço isso. Ontem mesmo eu falei isso. Assim, você tem algum pedido de oração? Vou orar por você. Ai, só eu mesmo. Outra coisa, põe ele em primeiro lugar em relação às outras pessoas. Não tô falando de idolatrar o marido, tá bom, gente? Não é isso, não. Não me leve para outro extremo. Mas quantas vezes você arruma um problema porque você quer fazer a vontade de terceiros e passa por cima do seu marido? Porque seu marido é de casa, seu marido vai entender. Não é assim que funciona. Considere seu esposo. Peça a opinião dele. Conversa com ele. Vocês estão divergindo? Vê o que cada um pode ceder para ficar bom para todo mundo. Em última instância, apela para o Senhor, amada. Senhor, eu queria tanto, mas ele não quer. Toca no coração dele. Que se for de Deus, Deus vai mover. Então, não assuma compromissos que prejudicam o seu esposo. Não assuma demandas dentro e fora de casa que prejudicam o seu esposo. Isso é muito importante. Não procura prejudicar o relacionamento de vocês em prol de terceiro. Eu sei, às vezes você fica entre sua mãe e entre seu marido. Ah, que situação difícil. Mas, amada, ele é seu marido agora. Então, você vai ter que ter jogo de cintura, mas você tem que fazer para honrar ele. Amém? Outra coisa, peça a opinião dele sobre os seus sonhos, projetos, planos. Eu tenho, graças a Deus, um esposo que me apoia nos meus projetos. Isso não significa que em alguns momentos ele chame a minha atenção para uma coisa ou para outra. Então, eu considero muito, eu pergunto sempre o que ele acha de determinada coisa, determinado assunto, porque a opinião dele é importante, porque a gente que é mulher é tudo muito emocional, né? A gente foi feita assim, a gente é toda assim. Só que tem hora que a gente precisa de razão, de decisão, de objetividade. E quem tem isso? O nosso marido tem isso. Então é importante que ele traga essa dose de razão, de pé no chão, de objetividade, de posicionamento, de resposta para a nossa vida. Do mesmo jeito que a gente leva doçura, sensibilidade, compaixão, empatia para eles, é uma troca. Então, você, mulher, você está pensando em mudar de emprego? Pergunta a opinião do seu marido. Você está pensando em fazer tal projeto? Pergunta a opinião do seu marido. Você está pensando em determinado objetivo? Pergunte a opinião dele, considere, avalie, pontue, pega, realmente isso aqui você está certo. Isso aqui eu já não concordo muito, mas achei importante você falar sobre isso. Por quê? Isso tudo vai dosando. Amém? A relação de vocês vai ser uma bênção. Por fim, amados, não seja aquela mulher que manda no seu marido. Gente, isso é muito triste. Eu sei que atrás de todo homem banana tem uma mulher abacaxi, uma mulher espinhosa, é complicado. Então, assuma uma posição, assuma o seu papel de acordo com a palavra, para que ele também possa assumir o dele. Às vezes você pede uma coisa e ele não faz, você vai lá e faz. Aí não vai tomar jeito nunca, amada. Você não dá tempo para ele poder tomar atitude. Não seja aquela mulher que manda no marido. Gente, coisa mais feia do mundo é isso. Nós, como cristãos, não podemos ter isso como realidade na nossa vida. Todo mundo lá fora conhece um homem que é mandado. É muito triste, gente. É muito feio. Então, amada, viva o seu papel para que ele possa viver o dele. Amém? Isso é feio aos olhos de Deus. Vamos ficar cada um no seu papel. Por fim, seja amável, agradável e você vai ser abençoada no teu casamento. Seja guardado pelo seu esposo, deixa ele assumir esse lugar de proteção, esse lugar de tomar a decisão, esse lugar de tocar a casa, sabe? E você auxilia ele. A nossa posição é auxiliar, não é tomar a frente. Claro, se tem uma mulher que é sozinha, ela é mãe solteira, por exemplo, é uma pessoa que divorciou,
O Senhor é o marido dessa mulher. Essa mulher precisa mesmo sair para trabalhar. Essa mulher não tem escolha. Essa mulher precisa tocar o barco. Mas Deus vai ser fiel com essa mulher. Vai ser fiel em guardar os filhos dela. Vai ser fiel em ajudar ela a prover para sua casa. Agora, você está num contexto que você está casada. Seja você essa mulher que pode receber a proteção do seu esposo. Amém? Você está casada? Receba proteção e cuidado do seu esposo. Se coloque para que ele cubra você. Amém? Para que ele possa exercer o ministério dele e você exercer o seu. E ambos vão ser frutíferos, vão ser felizes. E é assim que a gente vai caminhando. É um princípio muito simples, mas quantas discussões se levantam por causa de um momento que você desrespeitou seu marido? Quantos problemas já não foram, enfrentados por causa dessa questão? Quantos aborrecimentos já aconteceram? Quantos domingos azedaram porque você foi e atravessou na frente dele? Você foi e respondeu na frente dele? Você foi e decidiu na frente dele? Então, irmãs, o chamado de hoje é: vamos respeitar o nosso marido para que eles sejam homens honrados, amém? Vamos fazer a nossa parte. Lembre sempre, tudo que eu falei aqui, você não tem que se submeter a uma pessoa que tá fora da lei, a pessoa tá pecando demasiadamente, tá vivendo na iniquidade. Você não tem que se submeter a isso. Eu tô falando dentro de um contexto em que cada um tá aqui dentro do seu papel legal. Ok, gente? Por favor, tá? Então, assim, a palavra é o nosso melhor filtro. Que Deus te abençoe. Vamos orar pelo nosso marido, para que a gente respeite ele como eles merecem. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa irmã que está comigo nesse propósito. A minha oração hoje é muito simples, Senhor, é para que o Senhor quebrante o nosso coração, para que nós possamos respeitar o nosso esposo, Senhor. Se nós temos falado, agido, nos posicionado, trabalhado de forma que o nosso esposo é desrespeitado, Pai, nós queremos te pedir perdão. Nós queremos pedir para o Senhor nos ajudar, abrir os nossos olhos, para que a gente possa compreender aonde estamos errando e corrigir os nossos caminhos, Senhor. Nós queremos orar para que nós possamos resgatar a nossa admiração pelo nosso esposo. Às vezes a irmã está me ouvindo agora, ela pensa: meu Deus, eu não sei o que admirar mais nesse homem, nesse marido. Mas o Senhor pode despertar, resgatar algo na memória dela para que ela possa admirar esse esposo. E isso pode ser um recomeço para ela, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor nos ajude a corrigir isso em nossas vidas, que nós venhamos a estar no nosso papel, o nosso esposo no papel deles, e a gente respeitar para que eles sejam honrados nos portões da cidade, para que eles sejam honrados dentro e fora de casa, Senhor. Em nome de Jesus, quero pedir a Tua bênção sobre nossos esposos, que eles sejam guardados de todo mal, livrados, que eles também cumpram a missão deles, Senhor, de nos honrar, de nos amar, conforme o Senhor deseja, conforme o Senhor ordena, Pai. Que o Senhor nos ajude, Pai, a sermos mulheres que respeitam seus maridos. Que o nosso procedimento, que o nosso comportamento, que as nossas atitudes honrem, respeitem, valorizem o nosso marido para que eles sejam respeitados e admirados, Senhor. E, Pai, aquelas que ainda vão casar, eu oro que elas não se esqueçam desse importante detalhe, de sempre buscar um homem, que elas possam se sentir protegidas, seguras, que elas possam admirar, porque é sobre essa liderança que elas vão estar no seu futuro casamento. Então, que em nome de Jesus elas encontrem, Senhor, homens fortes, valentes, homens tementes a Deus, piedosos do Senhor, que amam ao Senhor, para que assim eles possam cumprir a sua missão e elas poderem cumprir a missão delas. Em nome de Jesus, abençoa o nosso marido, dá livramento a eles, resgata neles, Pai, um homem segundo o Teu querer. É isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, minha amada? Que Deus te abençoe. Se Deus quiser, amanhã vai ter vídeo de novo, para a gente poder acertar a nossa semana, amém? Obrigada por estar comigo. Não deixe de deixar um comentário, curtir, tem um lugar aqui que você pode curtir, se inscrever no canal. E isso é uma bênção muito importante para mim também, tá bom? Que Deus te abençoe e compartilhe esse vídeo aí com quem você sentir no coração. Até o próximo vídeo.